Eu sou a Paula, eu faço parte da equipe da Unipaz São Paulo. A Unipaz é uma escola de educação para pais. Você pode conhecer um pouco mais aí navegando pelos nossos sites, as redes sociais, depois da live. E a gente também, aqui é a Unipaz São Paulo, mas a gente tem Unipaz em vários lugares do Brasil, então você também pode procurar aí a Unipaz, que também está perto de você. A nossa live de hoje, ela faz parte de uma trilha, reflexão e ação, com o tema Vivendo as Relações em Harmonia. E para essa troca, nós trouxemos aqui a Janete e a Rose. Olá, E olá. aí eu vou falar um pouquinho aqui, a mini bio delas, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre elas. Vou começar pela Janete. A Janete, ela é facilitadora e terapeuta transpessoal, especialista em medicina chinesa e medicina ayurvédica, diretora da Unipaz Paraná e facilitadora da rede Unipaz. Coordenadora do curso formação de instrutores de yoga, facilitadora do grupo de mulheres de reconexão com o sagrado feminino e doula. Acompanha mulheres que gestam projetos, sonhos e filhos. Terapeuta do CIT, que é o Colégio Internacional de Terapeutas. A Rose, ela é psicóloga clínica há mais de 30 anos, formada em síntese transacional, centrada na pessoa e mais além, com Roberto Crema, e, em biopsicologia, com a Susan Andrews. Pós-graduada em transdisciplinaridade em saúde, liderança e educação pela Unipaz e coordenadora do núcleo da Unipaz de Poços de Caldas. E também é membro do conselho gestor da Unipaz São Paulo. Então, essas são as nossas convidadas da live de hoje. A gente está muito Olá. feliz de ter vocês aqui. A nossa ideia é a gente entrar um pouco nesse aspecto social e também interpessoal das relações, nesse do viver a dois, né? Que é viver como casal, mas também com amigos, com colegas de trabalho, viver aí as alegrias, né? O companheirismo, mas também os atritos que acontecem, né? E aprender e falar um pouco sobre como conviver com a luz e também com a sombra do outro e também com as nossas, né? Como eu também, às vezes, não posso estar trazendo harmonia para um relacionamento. Então, a gente vai falar sobre isso. Vamos começar, então, com a primeira pergunta, que é: o que é viver em harmonia? Aí queria começar com a Janete para ela falar um pouco sobre isso. Olá, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, Paulinha, sabe, com você, representando a Unipaz São Paulo. Fico muito feliz, Rose, de estar também trocando contigo nessa jornada em direção a nós mesmas, né? Porque, de fato, viver em harmonia, oh, coisa difícil. Porque tem a tal da empatia, né? Que é a chave dos relacionamentos harmoniosos, da empatia. Mas nós temos que lembrar de uma coisa muito importante, que é tratar as pessoas da mesma forma que eu quero ser tratado. Isso não é simples, não é nada simples. É uma forma que a gente fala assim, empatia. Eu quero tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, mas isso é muito difícil, né? Porque, de repente, te dá alguma coisa que não é normal dentro do eu quero fazer tudo de bom para todas as pessoas, e você acaba encobrindo e usando máscaras. A gente tem que tirar as máscaras o tempo inteiro, né? A máscara da boazinha, a máscara daquela pessoa toda certinha, a máscara da mulher intelectual. E aí nós temos aí uma noite para falar de máscaras. Então, a máscara de mãe, a máscara de amante, né? Então, para a gente ter uma relação, o que é viver em harmonia, a gente trabalhar de fato a empatia. Não sei o que você pensa sobre isso, Rose, mas eu tenho a impressão de que se nós não fizermos alicerces bem feitos, raízes bem profundas dentro desse viver em harmonia,
A gente não vai dar conta de chegar nesse título. E o Pierre, até marquei aqui, ele falava assim: não comer carne para mim é um gesto simbólico da minha vontade de viver em harmonia com a natureza. Então, quando você me pergunta, Paulinha, o que é viver em harmonia, é tão amplo, tão amplo, tão amplo, que a gente precisa ver qual o eixo dessa harmonia que nós queremos trabalhar, onde nós queremos olhar em nós mesmos essa arte de viver em harmonia, porque é uma arte, é algo que a gente precisa refinar, é algo que a gente precisa caminhar com tranquilidade a cada passo, para olhar para isso. Mas se você tem essas bases muito bem feitas, você é empático, o viver em harmonia fica mais simples, mais fácil. Pode ouvir você agora? Eu quero te ouvir. Você quer me ouvir, Janete? Quero. Gratidão, meu amor. Então, primeiro, boa noite também. Boa noite para você, para Paula. A gente já começou aqui, mas boa noite para todos. Estar nesse espaço, né, na Unipaz, é sempre uma alegria para mim. E como a Janete disse, esse é um tema. Eu confesso que eu passei dias olhando para essa viver em harmonia. Eu passei dias me abrindo para essa escuta, né? O que é isto, né? Do que nós vamos falar, né? E até onde a nossa fala vai chegar. Então eu te escuto, Janete, trazendo a empatia, e eu vou propor aqui um mergulho, porque eu escuto também que para que nós possamos ter esse refinamento de nos colocarmos no lugar do outro, é preciso antes sabermos o nosso lugar. Quando nós estamos perdidos do nosso próprio lugar, né? Quando nós não sabemos afinar o nosso próprio instrumento, quando nós não nos conhecemos, nós não conhecemos nossos ritmos, né? Aquilo que nos é próprio. Então, eu diria que um ponto de partida para estar em harmonia com o outro é esse conhecer-se. A partir disto, né, é possível como eu disse, do lugar que eu sei em mim, eu posso me colocar no lugar do outro. Né? Do bem me tratar, eu posso bem tratar o outro. Né? Do bem dizer de mim, eu posso bem dizer do outro. Quando eu me deparei com a harmonia, eu me lembrei de uma experiência de muito tempo atrás, se vocês me permitem contar, tem uns 15 anos, foi numa oficina de musicoterapia. Imediatamente eu me lembrei dessa experiência. Nessa oficina, o facilitador pediu que pessoas que não tivessem qualquer iniciação artística se voluntariassem para conhecer alguns instrumentos. Eu fui uma das voluntárias, a gente tinha ali 7 instrumentos. Os pratos, que foram os que eu escolhi, o bumbo, o violão, o violoncelo, a flauta, o xilofone e a bateria. E aí o facilitador nos dizia que era importante que nós entrássemos em contato com aquele instrumento. Eu quero trazer essas palavras, instrumento, olhando, né, fazendo ali um paralelo conosco, né, conhecer esse instrumento. Então, cada um de nós ficou ali. Eu fiquei ali com os meus pratos, e hoje, pensando nisso, né, eu fico pensando assim, gente, que bom, eu escolhi um instrumento na mão direita, outro na mão esquerda, e quando os dois se juntam, formam um terceiro, que é o som. Esse terceiro que a gente fala tanto, né, que é tão importante para que nós tenhamos a consciência dessa nossa fantasia da separatividade. Toda vez que esses dois se encontram, surge um terceiro aí. Então eu estava ali com os pratos, cada um com seus sons, né, com seus instrumentos, e o primeiro momento da experiência era que nós entrássemos em contato com esse instrumento, conhecêssemos esse instrumento, esse som. E assim foi. Lá pelas tantas, né, um começou a achar que já estava muito ali, a gente ali com o nosso instrumento, um ficou olhando para o outro, e sem ninguém dizer nada, a gente foi harmonizando o instrumento de um com o instrumento do outro, e aí um momento belíssimo. Tinha uma jovem sentada no chão,
posição de lótus, e sentada no chão, na posição de lótus, já nos dá uma grande notícia sobre o que é estar em harmonia consigo mesmo. E ela tinha um xilofone na frente. E ela, tão conectada com aquele instrumento, ela foi tocando aquele xilofone. E, curiosamente, né, a bateria, o prato, o bumbo, né, a gente ficou se entreolhando, mas ela não. Ela estava numa conexão profunda. Né? E aí a gente traz uma das bases da harmonia, que é o viver em plenitude. Ela estava plena em contato com aquele instrumento. Um xilofone, o instrumento um dos mais delicados de todos que estavam ali. E o grupo todo foi se harmonizando e seguindo aquele instrumento. Num dado momento, nós conseguimos uma melodia, sem nunca termos tocado nenhum instrumento. E, para nossa surpresa, as pessoas que estavam sentadas assistindo foram se levantando e aplaudindo a nossa melodia em pé. Então, eu trouxe essa experiência porque ela é muito emblemática para minha escuta. Ela traz muitas referências sobre, primeiro, que é natural, nosso, querer viver em harmonia com o outro. E aí, Janete, eu sinto isso, que o que nos atrapalha são essas máscaras. Essas que nos impedem, essas que chegam na nossa frente e nos impedem daquilo que é intrínseco e absolutamente natural. Eu vivi isso naquele dia, uma harmonia que foi acontecendo porque é da nossa natureza, a partir do momento que nós nos dedicamos a estar em conexão com esse instrumento, né, que a gente vai afinando ao longo da vida, a partir dessa coragem de tirar as nossas máscaras. É como eu escuto. E aí eu vou deixar aqui para ver como chega para cada uma de vocês. Eu amei. Porque você vê como vai se tornando mais difícil o que é viver em harmonia, porque tem a harmonia musical que bate como uma extensão de si mesma, né? Porque, pelo exemplo que você foi, a menina se fundiu naquele instrumento e isso reverberou de uma forma assim amorosa, de uma forma inteira. Mas eu estou te ouvindo, Natal das Máscaras, e eu acho que a gente não dá para ficar sem máscara. Não dá para ir para a cama com a máscara da mãe. Às vezes é bem importante ela, mas nós temos que saber como é esse jardim inteiro, né, de questões harmoniosas que nascem o tempo inteiro como flores diferentes e perfumes diferentes. Né? Porque você deu um exemplo maravilhoso de harmonia, onde, quando reverbera, quando você ressoa como um instrumento, né, acompanha quem está liderando. Então, existe uma liderança na harmonia. Então, volto àquela frase, tratar as pessoas de forma que você goste, sabe, que trate a você mesmo. Então, assim, o som é uma das harmonias mais bonitas para mim. Quando começa, tem uma experiência aí em São Paulo, o Ravi Shankar, que ele toca harmônio, né? E ele tem um instrumento enorme, e ele começou a afinar o instrumento. E aí nós todos muito jovens olhando tudo isso, ele harmonizando o instrumento, né? Mas ele demorou tanto, fez tanto, ele gosta e mergulhou, Ravi Shankar, naquilo, que todo mundo, quando ele terminou, todo mundo aplaudiu. Bem legal. Só que, assim, se vocês gostaram da afinação do instrumento, eu tenho certeza que nós vamos entrar numa harmonia total. Olha só.
Então, tem tantas formas de harmonizar-se com a natureza. Quando você vai para a natureza e se sente isso é viver em harmonia. Tem tantas formas de tanta beleza de viver em harmonia, e nós precisamos estar mais próximos da natureza possível para sentir essa harmonia que causa espanto aqui em Curitiba agora, que são as flores de pessegueiros e tantas outras flores que estão assim florindo a cidade inteira. É a coisa mais bonita, de todas as cores tem flores. Isso é uma harmonização da própria natureza. Quando você interage com ela, com a natureza da árvore e das flores que estão te deixando toda a beleza para que você olhe a beleza dela, é uma forma de viver em harmonia. Então, Paulinha, é muito mais longo esse caminho de viver em harmonia. Muito, muito, muito. Mas eu gostei muito do teu exemplo, porque quando a gente senta numa postura de lótus, ergue a tua coluna, o queixo paralelo ao chão, fecha os teus olhos ou abre os teus olhos. É uma forma linda de se harmonizar com aquilo que você falou, Rosi. Consigo mesmo, porque nós somos como as flores que eu acabei de falar. A gente deixa o nosso perfume harmonioso por onde a gente passa. Mas nós precisamos também olhar para isso de uma forma bem, como eu poderia dizer, bem dentro de uma realidade, sabe? Não ficar só no bonitinho. Há um real aí de viver em harmonia. Tem aí, não tem? Sim, exatamente isso. Já trouxe a chamada para a nossa próxima pergunta. Aí, antes, deixa eu dar aqui as boas-vindas para vocês, que várias pessoas escreveram. Então, a Pietra escreveu boa noite, deusas. Receberam aqui abracinhos da Glorinha. A Nelma mandou bem-vindas, Janete e Rose, queridas. Quem mais escreveu aqui? A Cláudia Mamude. Boa noite, Rose e Janete. Feliz por compartilhar esse momento. Então, recebemos aqui várias boas noites. O Flávio Tadeu. Namastê, Janete. A Renata, a nossa Rê, que faz aquelas comidas maravilhosas. Ai, que Oi, boa delícia. noite. Então, a Silvia, a Laura, todo mundo aqui mandando um oi, boa noite, que está com a gente, estão acompanhando com a gente. E aí, Olha, como a Janete já introduziu, né, a nossa segunda pergunta é sobre se é possível viver em harmonia, né? Porque é claro que, principalmente para quem frequenta a Unipaz, para quem já fez uma formação da Unipaz, né, às vezes uma formação longa, às vezes até o que a gente ouvia muitos dos aprendizes, né? Era, aqui dentro eu encontrei minha turma, mas lá fora não é tão fácil assim, lá fora não é tão simples, né? Então, e fora tudo que está acontecendo, né? Então, nesse momento, por exemplo, agora, mundial, né? Tudo que está acontecendo. Então, assim, a pergunta persiste: é possível viver em harmonia com tudo que está acontecendo ao nosso redor e que sempre acontece, sempre está acontecendo alguma coisa, né? Aí repasso para vocês a pergunta. pois é, Rosi, isso deixa que a gente tenha aí um largo tempo que pode falar sobre isso, né? Mas construir relações positivas, eu acho que é um primeiro caminho para a gente poder viver em harmonia. É possível, mas não é muito simples. Nós temos que ser bem realistas. Harmonia o tempo inteiro é complicado. Só se nós trabalhamos em direção a isso com bastante afinco, porque é um banat, banat, banjai. Fazendo, um dia feio. Então, se nós não fazemos para que isso esteja feito, né, quando vem uma falta de harmonia para cima de nós, que isso vem,
nos contatos do dia a dia, o que acontece? Você respira. A questão é que a harmonia tem que ser dentro e fora, porque se fora você mostra uma cara de paisagem, assim, bem legal, e falar, ai, tá tudo bem, eu tô harmoniosa e vou mostrar o meu melhor, e dentro tá... Essas duas caras é que não dá para ter, porque você, quando fica dentro com a raiva, sem harmonia, com outros intempéries, sabe, bem torturantes, que se acercam de você e vão te roendo por dentro, não por fora. Fora você está com a carinha de paisagem e está tudo bem, eu sou, sabe, da Unipaz, eu estou em harmonia o tempo inteiro. E não é bem isso, né? Não é que nós temos que mostrar as garras, mas falar, olha, dá um tempo. E eu lembro que, quando eu dava aula na PUC, eu sempre falava para meus alunos, aí em São Paulo, eu falava assim, olha, o ideal, quando a gente está assim, em um lugar que é fantástico, que se chama banheiro, a gente se esconde de nós mesmos, olha bem no espelho e fala, e aí, Janete? Agora deu, né? Menos. Então dá uma molhada aqui assim, ó, no pescoço. Porque nós precisamos nos unir primeiro com a gente mesmo. O que está fora está dentro, porque se o que está fora é algo que não está dentro, nós vazamos energias não positivas. E isso é o mais desarmônico que eu possa falar para vocês. Porque nós temos um círculo de luz ao nosso redor. E esse círculo de luz, ele está o tempo inteiro, sabe, mostrando o que está passando dentro. Então, para ser harmoniosa, Paulinha, não sei como a Rosi pensa sobre isso, a gente tem que realmente se unir a nós mesmos, fazer uma fusão. Nós temos que nos fundir com o que está dentro e com o que está fora. Porque o que se está fora é só máscara bonitinha, sabe? Ela vai cair. E uma hora você mostra as tuas garras. O que você pensa sobre isso, Rose? Profundo, muito profundo. Eu fico pensando que não basta a gente responder, né? Sim, é possível viver em harmonia, desde que isso que você trouxe, Janete, que foi calando um pouco, sabe? Eu não sei as pessoas que estão nos ouvindo, mas eu fui mergulhando, eu fui calando, eu fui deixando as suas falas entrarem, eu fui sentindo isso que você está dizendo. Primeiro, pensar nessa fusão, né? Conosco. Você parece que para mim parece que você falou de uma congruência entre esse que está em mim e esse que vai para o mundo, que está fora de mim, que se apresenta, que se comunica, que se relaciona. E eu tenho certeza disso. Quando não está congruente, né, nós vazamos, nós perdemos energia, nós perdemos força. Né? E aí pode ser que nós vamos para o outro, né, na tentativa de buscar essa força que a gente perdeu, na tentativa de buscar esse reconhecimento, né, que a gente perdeu quando a gente se perdeu naquilo que somos e aquilo que nós entendemos que nós precisamos ser do lado de fora. Né? E quando a gente perde essa potência e a gente vai para o outro buscando isso, a gente pode se frustrar muito. O outro não tem como nos dar essa fusão perdida. Ele não tem como nos
trazer aquilo que a gente não encontrou dentro de nós, ele não tem como estabelecer essa harmonia que vem dessa congruência, né? E aí a gente pode, e se a gente estabelecer uma relação onde há uma dependência do reconhecimento desse outro, acho que as garras seriam esse momento em que a gente vai sentir muita raiva desse outro, que eu brinco que a gente tem uma síndrome constante de quemer. A gente fica esperando alguém quemer, né? E a gente espera até um país quemer, né? Então, nessa nossa tentativa, né, de encontro, nós podemos ficar com raiva desse outro que não me atendeu, que não me devolveu para mim, que não me fez encontrar comigo, que não me fez viver essa fusão comigo. Por isso é um desafio constante e acho que não é nem diário, é minutário, sabe? Um desafio que acontece o tempo todo, né? Porque é muito fácil a gente esquecer de respirar. Então é muito fácil perder a harmonia. E a Paula disse assim, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo. E eu fico pensando, né, que seria, como eu dizer, né, olha, eu estou em harmonia no momento em que a gente está vivendo, no momento em que tem catástrofes acontecendo, né? Então a gente precisa entender também que esse estado de harmonia, ele não é a ausência dessa realidade contundente, dessa realidade difícil, dessa realidade impactante, né? Não é uma alienação, não é a cara de paisagem, né? Não é o falso zen, né? Não é isto, né? A gente recebe esse impacto. Eu pegaria um pouquinho da fala do Jean-Yves agora, é só cuidar para a gente não acrescentar mais mal ao mal. É só cuidar para a gente não intensificar o que já está aí. Não é uma questão de alienar do que está aí. Como estar plenamente, né? E aí que é muito lindo, é pensar que eu estou pleno, mas eu não estou dissociado da realidade, eu não estou pleno porque eu me afastei do que não está bom, do que está mal, nem dentro de mim. Eu não me afastei da minha raiva, eu não me afastei da minha tristeza, eu não me afastei do meu medo. Ele está junto ali, ele está junto com a minha alegria. Agora há pouco a gente falava, eu e a Paula, né, minha primeira live aqui, e a gente estava contando do medo, desse medo do primeiro momento aqui. E eu vim com esse medo e vim com o que não é medo em mim. Eu vim com o que é alegria em mim de estar aqui. Eu vim com a voz que eu tenho para trazer aqui. Então, é trazer isso junto, né? Então, é pensar que a harmonia não é essa separação daquilo que é raiva, que é medo, que é tristeza, né? Por isso, as nossas carinhas, talvez, né, se em algum momento, né, enganaram alguém como Janete, que vê ali a aura no nosso entorno decididamente, não tem como enganar. E graças a Deus que a gente tem alguém que quando nos olha, nos vê e não nos deixa enganar. Que bom. Bom, isso é um serviço, quando alguém não nos deixa nos enganar, quando alguém não nos deixa confundir com a nossa cara de paisagem, com a nossa imagem. Isso é maravilhoso. Então, gratidão, Janete, porque eu sei que você é essa pessoa que quando a gente está perto de você, não tem como, né? A gente está ali. Olha, sabe que eu queria te falar que como é lindo a gente poder construir também relações positivas, porque eu tenho certeza que quem escolhe o caminho que nós escolhemos trilhar em direção a nós mesmos, nós vamos construindo como essas flores que, quando eu caminho por aqui, elas soltam esse perfume e essas cores lindas. Então, assim, elas têm dores? Tem, porque alguém tirou um pedaço da madeira do tronco dela. Ela tem só um pedacinho de terra e ela vai quebrando todas a calçada, porque ela precisa
que a raiz dela cresça com longas e longas e longas raízes, né? Ela precisa, para estar em pé, inteira, florindo e exalando perfume. Gente, o que é isso? É a coisa mais linda. Porque é nessa doação, sabe? Aí mesmo que você não estiver tão bem internamente, você vai deixando o teu perfume e você vai construindo relações harmoniosas e positivas ao teu redor. E isso é um pulsar, sabe? É como bate coração. E aí esse coração que está ao redor de nós não está só dentro do nosso corpo. Ele está fora, pulsando o tempo inteiro. Então, falando de amor, falando de equilíbrio, falando de harmonia, de paz. Então, tem os dois lados, né, minha irmã? Então, bora trabalhar todo mundo junto, porque se vocês estão aqui numa sexta-feira, escutando uma live ou presenciando, eu queria ver as carinhas de vocês. Porque, veja, é querer realmente deixar que esse pulsar da harmonia passe e transpasse o nosso ser. E isso é uma conversa para mais de metro. Com certeza. A Maria Virgília colocou aqui, Rose, minha irmã do coração. E a Laura fez uma pergunta. A Laura falou assim: será que as pessoas confundem a harmonia nas relações com ser boazinha? Poxa vida! O que Ah, vocês acham? sim, eu te falo. Tem 8 e 80, né? Quer dizer, as pessoas, às vezes, elas se assustam se você não tiver com a máscara da boazinha. Então, assim, para você ser você mesmo nesse caminho, você tem que se firmar e saber que de vez em quando você tem que pôr mesmo. Mas quando você é você, você já é boazinha. Laura, linda. Aí a gente não precisa estar usando máscaras. Nós somos nós mesmos, com os erros, com as alegrias, com as tristezas, com os nossos impasses e as nossas questões do dia a dia. Mas muitos de nós faz com que essa máscara, e eu gosto dessa foto que eu passei para vocês, eu acho que na arte de viver em harmonia, que tem uma mulher tentando tirar uma máscara assim, você lembra disso? E ela tem uma frase embaixo, e quando quis tirar a máscara já estava aderida demais. O que a gente tem que fazer é aprender a ser rápido. Porque para você cultivar a positividade e a harmonia, você vai ter que encontrar a tua forma de ser você mesmo. Olhar profundamente nos teus olhos e te chamar, vem, Janete, vem. Vem, Rose, vem, Paulinha. Vem cada um que está assistindo a gente, olhar bem nos olhos e se buscar e falar, oi, faz tempo que eu não te vejo. É assim, é lindo esse diálogo com a gente mesmo, sem as máscaras, sem nenhuma. E de repente, você vai para a vida e às vezes você precisa delas. Então, eu acho que é isso, Paulinho. O que você pensa disso, Rose? Então, eu gostei da pergunta da Laura, né? Ela fez uma pergunta, será que as pessoas confundem viver em harmonia com ser
bonzinho, né, ou boazinha, ela pôs no feminino. Eu tô aqui achando, viu, Laura, que boazinha só cabe para as meninas, mas vamos lá. Eu vou colocar os meninos juntos, bonzinho e boazinha nessa pergunta, tá bem? Então, eu penso que a gente, quando fala boazinha, né, a gente coloca no diminutivo, nós podemos perder algo de uma qualidade que é importante, que é a bondade, né? Então, para viver em harmonia, a gente precisa acrescentar essa bondade nas nossas relações, sim. E eu diria que é uma bondade nas nossas relações dizer a verdade, por exemplo. Né? Se você está vendo uma máscara, por exemplo, né, dizer a verdade é uma bondade. Não é um bonzinho, não é no diminutivo, não é aquilo que diminui uma qualidade que é essencial, né, como a bondade. Mas a bondade é necessária, sim, né, para que exista harmonia. Mas é necessária no sentido de que a gente faça essa escolha pelo melhor, pelo mais bom. Bondade nesse sentido. Eu tenho várias opções, né? Qual é a melhor opção? Ter esse tempo, né? Por isso que, lembra lá no Pierre, né? Em caso de emoção, né? Deixa a emoção passar, toma conta da sua emoção, cuida dela, né? Para que você possa colocar na sua relação, na sua comunicação, né, esse algo, para que você seja essa pessoa responsável pela sua emoção, mesmo que na sua cabeça ela tenha sido provocada pelo outro, né, disparada pelo outro. Ela sempre vai encontrar algo dentro de você, ela só linkou com alguma coisa que é sua. Então a responsabilidade é nossa, de cuidar da nossa emoção, mas nós temos aquele tempo para escolher, né, a boa forma de levarmos, né, para o outro aquilo que nós sentimos. Então, comunicar a verdade, mas com bondade, com empatia, com amor. Isso é um refinamento, isso é uma escolha de lapidação, isso é obra, isso é trabalho, isso é refinamento, isso é decisão. A gente pode acordar todos os dias de manhã e escolher isso para a vida, né? Eu decido isso para a minha vida, eu decido esse cuidado. E mesmo que não seja possível, porque foi impactante demais alguma coisa, né? Nós podemos sempre voltar e cuidar. Então, assim, uma vontade de cuidar nesse sentido é fundamental. Mas sim, a gente pode confundir, como a Janete disse, esse não dizer nada, essa cara de paisagem, essa mentira que vai ser insustentável em algum momento, como um equívoco. Mas eu sinto que assim é um equívoco que aparece em qualquer momento. E nós estamos ficando cada vez mais transparentes. Eu não sei se vocês sentem isso, mas eu estou sentindo isso, que não tem mais jeito. A gente está transparecendo. Até as criancinhas olham para a gente e já dão aquele flagrante, né? Quando a gente tenta fazer alguma coisa que não seja autêntico. Então, é tempo disso, é tempo de transparecer, mas é tempo de cuidar para que esse nosso vidro transparente, é preciso esse nosso copo, né? Para que ele esteja limpo, na medida do possível, para que a gente seja esse que limpa as relações, né? Esse que cuida da limpeza também. É mais ou menos isso. Como diz a Janete, a gente pode ficar falando, dá para ir muito, 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 mas vou lá para a Paulinha, né, para trazer a fala. Olha, a Maristela escreveu aqui, que maravilha estar aqui com a Janete. A Laura respondeu, é isso mesmo, ambos, né? Meninos e meninas. E agradeceu também pela sua resposta, Rose. A Glorinha escreveu, é um desafio estar presente e na presença saber de si e do universo na conexão. Né? A Nelma mandou aqui uma poesia do Fernando Pessoa, mas eu vou deixar para ler depois. A gente pode finalizar com a poesia. Aí a Glorinha concordou também. Sim, a bondade, Rose. A Fátima Kitt, que maravilhoso que maravilhoso esse encontro de vocês. E a Laura, obrigada, Rose, é isso mesmo.
Rose, obrigada pelas palavras, tocam o coração. A Cláudia Mahmoud mandou assim: harmonia, do grego, concordância ou consonância em vários contextos. Harmonia, combinação de sons simultâneos, enquanto que a melodia é a combinação de sons sucessivos. Podem falar um pouquinho? É, o que eu tinha dito, que tem o som, porque nós temos um som. Olha o meu som. Cada um tem um som, não somente um som da fala, como um som do movimento, de como você se movimenta. Devagar, ando devagar, porque já tive pressa, não é assim? São vários atributos da harmonia. Todos eles, eles estão dentro e fora. Eles estão na natureza, eles estão em nós mesmos, na nossa natureza, porque você pode ter uma natureza colérica, que fala? É, né? Ou você pode ter uma natureza doce, você pode ter isso que eu queria falar, mas já a gente tem pouco tempo, e ver aquela questão do que nós aprendemos quando nós éramos pequenininhas, com as nossas mães, com a nossa família, nós levamos isso também. Então, nós temos um sistema que está ao nosso redor, mas nós temos um som. E esse som vem de dentro, vem de fora, vem ao nosso redor, porque ele ressoa de forma muito agradável e toca todos os tambores quando a gente acerta o timbre e acerta o ritmo. Vamos, Até o então, silêncio, até o até silêncio. o silêncio. Aí a gente pode seguir. Você quer complementar com alguma coisa, Rose? Pode seguir, Paula. Então, seguimos. E aí, a nossa terceira pergunta, ela vem aqui, então. E quais são os sinais de que eu não estou vivendo, né, em harmonia? Ou também não estou em relações harmônicas. Então, aqui pode estar falando, né, do eu comigo mesmo, se eu não estou conseguindo ser harmônica comigo mesma, ou se eu estou em relações que também estão aí desequilibradas, né, que não estão trazendo, não estão me ajudando, e eu também não estou ajudando de alguma maneira nessas relações. Então, quais são esses sinais, né? Como que a gente pode estar alerta para falar, opa, isso aqui não é o normal. Aliás, o que é o normal? Mas isso aqui não é o que eu quero Não para sou mim, eu, né? não Não sou sou eu. eu, exatamente. Talvez aí, Paulinha, é a questão de não comunicar que eu não estou bem. Nós guardamos as coisas e nós explodimos. Eu gosto dessa palavra no espanhol, explotar, né? Explodindo, eu não sei se é, mas explotando, eu fico o tempo inteiro, porque primeiro você machuca você mesmo por não pedir ajuda. Eu posso ir tomar um café com a Paulinha, com a Rose, falar um pouco de mim antes de explotar, né? Porque isso faz com que as relações harmônicas em nós também vão por água abaixo por um tempo, porque nós nos reestruturamos a cada passo. Nós podemos fazer isso de forma bem bonita, sabe? Aquele ditado que eu sempre falo: cada passo que eu dou é um passo sagrado em direção a eu mesmo, e cada passo que eu dou é um passo curador da minha vida. Eu estou curando. Estou curando a cada questão, a cada insight que eu tenho comigo mesmo, de perceber que eu não avisei como que eu estava, eu não comuniquei que eu não estava bem. E isso a gente vai guardando e uma hora a gente explode.
Então, por guardar muitas coisas, até olhando sistemicamente para as nossas famílias, né? Que a gente aqui, nós nem vamos tocar nesse ponto ainda. O que você pensa disso, Rose? Deixa eu voltar para a pergunta, né? Seria bom, né, se nós tivéssemos um tempo para olhar para as famílias, né, Janete? A gente ia ficar aqui te ouvindo, ia ser muito especial isso. Mas são tempos, são momentos, a cada encontro uma possibilidade. Eu sinto que um bom sinal, né, de que a gente não está em harmonia, né, é a irritabilidade. A irritabilidade, pelo menos para mim, ela é uma bússola, Bom porque sinal. ela é uma bússola, porque eu sempre comparo a irritabilidade com os TPMs, porque ela conta que tem um fluxo retido, né? A irritabilidade da notícia, né, de que tem um fluxo retido, ou porque eu estou desviada de mim mesma, desviada do que é verdadeiro, desviada do que eu realmente... É quando eu estou dizendo sim e eu queria estar fazendo outra coisa dizendo não. Então, esse desvio, né, vai desarmonizar, esse desencontro, esse descompasso comigo mesmo. Então, eu diria que, para mim, o primeiro sinal, né, é essa irritabilidade. Vai aparecer na respiração, e aí ela pode ser projetada, né, na relação com o outro. Eu posso não cuidar, não ter notícia dessa irritabilidade, não escutar os sinais do meu corpo, né, e aí eu posso ir para o outro, né, e com essa irritabilidade e desarmonizar tudo, né, porque vai que eu também encontro outro irritado, imagina o que vai Aí virar, né? explota. Aí, isso, pronto. Então, eu gosto desse sinal, sabe? Eu gosto de escutar como é que está a minha respiração, se eu estou mais agitada, se eu estou mais irritada, né? Como é que a agitação mesmo, né? Uma pressa quando não é devida. Então, assim, esse é um dos sinais. Não é o único, mas eu diria que ele é um bom ponto de partida, porque ele dá notícia de fluxo, ele dá notícia de falta de fluidez, né? Que é a base, tudo que é vivo flui. Então, é antivida não estar fluindo, né? Uhum. Isso é para ser muito cuidado. Assim eu escuto, tá bem? Então são outros tantos, mas esse vai dar origem, vai dar, né? Ele vai abrir para vários outros, né? Com Se eu continuar certeza. irritada, eu vou ficar estressada, e aí eu vou ter outros tantos sinais. Mas eu convidaria todos nós a fazer escuta desse sinal como um primeiro ponto, tá bem? Gratidão. E a Aí, questão show. de estar te ouvindo, né? A irritabilidade acontece em tantos pontos. Né? Tem aquela que é bem calada, né? Que você ainda não percebe que você está irritado. E começa a fechar o centro cardíaco no meio do peito. E você ainda não percebeu que você está na irritabilidade, num nível quase insuportável. Então, eu gostei muito da lembrança que você teve disso, porque realmente esse é um ponto fundamental de lembrar de nós mesmos. Bora, Paulinha. Aí eu fiquei pensando aqui na fantasia da separatividade, que a Rose tinha até citado, né? Mais para o começo. Porque se eu não estou conectado comigo mesmo, se eu me sinto separado do outro, se eu me sinto separado da natureza, fica mais difícil eu ainda conseguir lembrar da singularidade de cada um, das minhas próprias necessidades, que o outro também tem necessidades que talvez não estejam sendo atendidas, né? E que está deixando ele ali fora do que ele normalmente é, do que ele é de verdade. Então, também pensei na questão de entrar no piloto automático. Então, se eu também estou no piloto automático, fica muito difícil eu entender o que está acontecendo comigo. Às vezes, quando eu vou perceber, já explotei. Já, E faz tempo. né? A fantasia da separatividade nos separa de nós mesmos, Uhum. E aí, de quando a não gente fala, perceber.
Isso, e aí também quando a gente está falando do relacionamento com o outro, né? Se eu me sinto separada, eu tendo mais a julgar. E aí, quando eu julgo, eu já não compreendo o que está acontecendo, porque eu perdi a empatia, né? Eu já me vejo em outro lugar, eu me vejo diferente do outro. Então, fiquei pensando um pouco no exercício de trocar esse julgamento realmente pela empatia, que é o que a Janete começou, abriu falando sobre a empatia, né? E da gente assumir a responsabilidade. Então, também assumir a responsabilidade pela minha harmonia, que seja Exato, exato. todo dia assumindo que é isso que eu quero para mim, né? Reafirmando isso. Ou na minutagem, como disse a Rose. Eu gosto de pensar também que isso que você acabou de falar precisa ser exercitado, né? E tem várias formas de se exercitar. Eu gosto de sentar, igual o Pierre falava, como se senta no silêncio, né? É como se você fosse sentar no silêncio. Não, é você sentar e perceber o ir e vir da respiração com tranquilidade, até que você, acompanhando o ar quando entra e sai do teu corpo, ele possa ficar tranquilo e você permitir que os pensamentos se passem. Isso é um exercitar maravilhoso. E tem outras formas, tem pessoas que gostam de dançar, tem pessoas que gostam de tocar tambores. Isso tudo equilibra. Tudo isso faz a gente voltar, tudo que faz para voltar para si mesma e se olhar e ver como eu estou hoje. Porque todo dia a gente está de uma forma diferente, não é todo dia que nós estamos iguais. Então, todo dia ela faz tudo sempre igual. Isso é música, que eu amo, mas todo dia a gente está de um tom diferente, um tom harmônico diferente. Meu coração toca o seu tambor diferente. Se eu acordei e sentei para meditar, eu já dei um bom dia ao dia. Se eu dancei, se eu exercitei, seja o que eu faço na hora que eu acordo, para me harmonizar, é maravilhoso, o que te traz a você mesmo, ao caminho que você quer trilhar. Não é isso, Rose? Janete já respondeu a pergunta da Paula, né, Paula? Vamos lá. O nosso como, né? Isso faz parte de assumir uma responsabilidade, né, Janete? Faz parte da escolha. Né? Eu diria que nós temos uma necessidade disso, né? Mas também nós temos uma responsabilidade com como eu faço para me harmonizar. Essa pergunta é importante. Né? Antes de tudo, a gente precisa se perguntar o que me harmoniza, né? O que é bom para mim. Né? Um dia me perguntaram, o que você faz quando você está com raiva? Eu fiquei pensando, eu disse, eu vou lavar o quintal. Assim, né? Então, assim, a gente saber o que nos desarmoniza e como a gente faz, né? A gente sai do centro toda hora. Né? Não se trata de pensar que porque a gente medita, faz yoga, que a gente não sai do centro. Mas é que é como num instrumento, a nota toca diferente, a gente sabe que saiu. E aí a gente faz o caminho de volta. E a gente precisa Exato. conhecer esses recursos, o que me traz de volta para a harmonia. E a harmonia não é ausência de conflitos, os conflitos estão aí. Por isso que eu disse, é só não acrescentar mais desequilíbrio ao desequilíbrio. Né? Eu estou desarmonizado, né? Eu preciso... eu não vou resolver o problema, eu vou só encontrar um estado melhor dentro de mim para que eu tenha mais possibilidade, né, de ir para a questão desafiadora que pode ter num primeiro momento me desarmonizado. Então, essa pergunta é importante. O que eu faço para me harmonizar? E a gente ter esse compromisso
essa responsabilidade, né? Saber que nós precisamos nos tornar capazes de nós mesmos. E aí eu vou passar rapidinho pelo Jean-Yves de novo, porque ele traz isso, que o amor de harmonia é uma qualidade elevada, é um desejo de estar é amar a harmonia, é amar essa qualidade de amor, né? E para isso, para chegar aí, precisa que nós já não estejamos mais nas relações num amor de necessidade, num amor de dependência, né? Então, saber o que me devolve a esse estado é um passo autônomo, é um passo de quem entende a responsabilidade de ser capaz de si. Não é um isolamento, né? Eu sou capaz de mim para que eu possa ser capaz das relações, para que eu possa ser capaz do todo, né? Então, eu deixo a pergunta: o que me desarmoniza e o que me harmoniza? Se a gente conhecer isso, acho que a gente deu um grande passo. Sim, você já foi abrindo aí as portas para a gente entrar no outro tema, na outra pergunta. E aí a gente entra para as ações, né? O que que a gente faz com tudo isso? Já que a gente aqui refletiu sobre harmonia, o que é, como estar, né, em harmonia em tempos tão diversos. Uma das meninas comentou aqui, a Patrícia Sibim. Realmente, a irritabilidade é a bússola, Rose. O duro é quando é confundida com TPM. E a Delite colocou: todo dia o tambor toca diferente. Singular. E tem algumas pessoas que já estão agradecendo. Aqui a Rosaura falou: gratidão por trazerem luz aqui. A Conceição colocou: gratidão por tanta reflexão, por um momento que nos fez olhar para dentro. Amei. E a Fátima Kitt, ela colocou uma pergunta também. Acho que a gente até já mais ou menos entrou um pouquinho na resposta, que é: como descobrir a sutil instabilidade de fazer algo e querer outra coisa? Fazer algo e querer outra coisa? Aham, Ui, que difícil, nego. sim. Você está se dividindo, não é? Uhum. A coisa de estar dividida deve doer muito. E a gente que já se dividiu sabe disso. Então, se você quiser, a gente pode falar depois uns instantes. Porque é bem doído, sabe? Estar dividido. Você saber o que você tem que fazer ou não saber o que você tem que fazer, por isso que você está dividido. Complicado. É como se você tivesse que primeiro perdoar a si mesma. Eu perdoo a mim mesma, perdoo o meu passado, eu estou livre, estou livre, estou livre. Essa seria até uma das ações que eu lembrei de colocar harmoniosas para a gente poder trilhar as nossas vidas. Não tem cola para isso, sabe? Não tem cola. Mas a gente vai levando até que nós novamente nos juntamos. Então, algo forte, quando é muito forte, quebra a gente, como uma morte, como uma perda de um trabalho, como a perda de um ente querido. É bem difícil você só apontar o dedo para você. O que eu choquei tão forte que me separou de mim mesmo? Quando essa separação de si mesma é feita, a gente tem que voltar atrás e refazer o caminho. Lindo. Você quer complementar com alguma coisa, Rose? Fiquei escutando voltar atrás e refazer o caminho. Tem um gesto aí, né? Quando a gente faz isso, de autoacolhimento. Então, esse também pode ser um passo para viver em harmonia, o autoacolhimento. Você falou em perdão, né? Esse perdoar-se, né? E acolher a nossa humanidade.
Porque se a gente não acolher a nossa humanidade, talvez a gente não possa acolher nada do que é natural, nada do que é intrínseco, né? Tanto no outro quanto na natureza, a gente precisa acolher essa nossa humanidade, que às vezes é tão contraditória, né, num primeiro momento, né? E quando a gente acolhe isso, nós sempre podemos fazer essa conversão. Se eu estou numa estrada e eu dou conta de que eu errei o caminho, né, eu posso pegar um retorno. Eu posso refazer o caminho quantas e quantas e quantas vezes for necessário, até que eu sinta, agora sim, agora eu estou no caminho. O que eu quero dizer é que assim, a gente não pode sair daqui hoje com a sensação de que estar em desarmonia agora eu tô perdido de vez, estou em desarmonia, o que eu vou fazer comigo? Né? Sentir que isso é uma espécie de caos, mas todo caos pede o cosmos, todo caos pede uma reorganização. Né? E talvez nesse processo de reorganização nós possamos descobrir algo em nós que nós não tínhamos nem ideia. Então, eu não vou ficar aqui, né, só olhando para a harmonia, sem incluir esses instantes de desarmonia que muitas vezes nas nossas vidas são o que mais nos pedem pela harmonia. Nós passamos a amar a harmonia muitas vezes quando nós estamos em muita desarmonia. Talvez se a gente tiver mais ou menos, nós nem tenhamos noção, né, do tamanho, da importância e da beleza e da alegria que é viver em harmonia. Então, às vezes é preciso momentos de caos, aí a gente retoma o caminho, né, e deseja ardentemente essa harmonia, porque tem aqui marcado o que é a desarmonia. Então, não tem bem e mal aqui, tem a inteireza, tem a integração. Desarmonia e harmonia estão na mesma dança, até que a gente possa, dessa dança, né, conhecendo os instantes de cada um, até que a gente possa integrar. Né? Então, a harmonia é a inteireza, né? É essa integração. Temos tudo, Tite. Temos. E aí, então, agora a gente vai para a última pergunta, que está relacionada com as ações. Então, já que a gente já entendeu um pouco mais, foi refletindo sobre a harmonia, né, nas relações, então, quais são as dicas que vocês têm para que a gente possa ter relações mais harmônicas, né? Assim, o que na prática a gente pode fazer? Acho que muitas coisas vocês já foram falando, já apareceram, mas você tem algumas coisas práticas, assim, que a gente pode fazer no nosso dia a dia para estar em harmonia nessas nossas relações, né? E aí, né, quando eu falo nessas relações, é eu comigo mesmo, eu com o outro, né? Eu com o meio ambiente, em todas essas relações que englobam, né? Escolher ser mais positivo, sabe? Porque outro dia eu conversava com uma cliente minha e nessa conversa eu fui marcando quantas vezes ela falou que estava difícil. Ela falou 12 vezes, em 35 minutos ela falou 12 vezes, mas está muito difícil. A vida está muito difícil. Então, eu acho que escolher também ser mais positivo, é uma escolha que nós temos a fazer. Né? Tratar o que eu falei lá no começo, tratar o outro como você gostaria de que tratassem a você. Conversar com o outro com tranquilidade, sem alterar a voz, sem gritos, sem chicotadas. Você falar de uma forma que o outro te escute. Porque se você chega apelando, isso não é cultivo do positivo. Então, eu acho que as relações mais harmoniosas, elas vão nascer a partir de você mesmo em relação ao cultivo com a relação com a outra pessoa. Os relacionamentos, eles se fundem,
né? Na observância de algumas coisas, como eu estou nessa relação, como eu me relaciono com essa pessoa de forma límpida, clara e tranquila. Então, a empatia aí é vital. A empatia é vital, Paulinha. E para você, Rose? Quando você trouxe a sua cliente, né, falando 12 vezes a palavra 12, foi isso? 12, tá 12. difícil. Tá difícil. Eu pensei nesse primeiro, né, nesse princípio, essa dica número 1, que é escutar. Você escutou a sua acompanhada, né, dizer 12 vezes está difícil. E você permitiu que, provavelmente você falou isso com ela, né? Você permitiu que ela se escutasse. Então, esse ponto de partida, né? Essa dica essencial, né? Que é a escuta, né? Escuta. Quantas vezes a gente fala é difícil por vício? Né? Quantas vezes a gente diz eu não consigo por vício? Né? E se a gente começar, e se tiver, né, às vezes a gente tem um facilitador, né, que pode dizer, olha, você disse 12 vezes que está difícil, e aí a gente acorda, né, esse despertar, a gente acorda desse nosso hábito, né, e aí a gente acorda para a realidade, né, então, um primeiro passo seria a escuta, né, a empatia, o acolhimento, a decisão, a vontade de estar em harmonia. Eu digo que assim, sem esse propósito muito claro, tudo mais é uma disciplina desse propósito, mas ele precisa estar muito claro para a gente. Ter a motivação, ter a vontade, né? E fazer isso, né, acontecer. Porque quando alguém nos diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, quer dizer que nós também temos uma potência criadora. A gente pode lançar mão dessa potência e ir criando. Talvez o que nós estamos fazendo aqui, né, nós ainda, pode ser que nós não possamos ver tão claramente essas sementes florescendo, né? Mas nós podemos construir tudo isso no mundo. Eu penso que é uma escolha construir tudo isso. Então, uma dica é querer, né? Querer construir, querer estar assim, se escutando para estar em harmonia, querer estar, querer escutar o outro, querer compreender. A Paula falou do julgamento, né? Uma das premissas lá do Manifesto 2000 da cultura de paz era ouvir para compreender. Né? Se não tem escuta, não tem compreensão. Se eu já me antecipo, né? Se eu já sei o que você vai dizer, e eu acho que eu sei, eu já não estou compreendendo. Eu já me separei de você, né? Porque eu já estou, né? Eu já não estou te vendo, eu já não estou nessa dança da escuta, né? Eu já não estou dialogando com você. Então, diálogo, escuta, empatia, a verdade com amor, como o Pierre, né, nos orienta. São tantas possibilidades e eu acho que a gente podia fazer uma lista. Eu acho que depois que terminar a live, cada um podia ir lá em casa e escrever uma lista sua, uma lista própria das suas próprias dicas sobre como viver em harmonia. Fica a sugestão, tá bom? Bem legal. Adorei essa sugestão. E pensar nas ferramentas, igual vocês tinham falado, né? Quais são as ferramentas que me tiram do automático, que me tira da irritação, que às vezes eu tenho que olhar e falar, opa, já deu, né? Antes de explotar, de preferência, né? Eu também gosto dessa palavra em espanhol. A gente tem que saber o momento exato, né? E eu tenho umas dicas aqui para dar para esse povo. Isso mesmo. Livros A do Priscila Pierre, escreveu aqui, né? ó. Falar para se escutar. Ela escreveu aqui que acho que a Rose tinha falado, né? E aí a gente entra, então, para começar a finalizar a live nessas dicas. Então, queremos ouvir as suas dicas, Janete, Rose. Também tenho duas dicas.
Eu tenho 2 livros aqui que são... Eu gosto muito da Monja Coen. Ela tem uma raiz muito linda. E ela escreveu um livro que chama Aprenda a Viver o Agora. E ele fala dessa harmonia, né? E tem outro do Anselmo Bruni, que fala sobre a espiritualidade e a arte de viver. Porque eu gostava muito de ouvir o Pierre falando sobre a arte de viver a vida. Mas tem muitos livros sobre a arte de viver. E a gente tem que aproveitar. O livro do Pierre também não é um livro, mas está em PDF. É bem legal, Os Mutantes, esse é bom, é bem legal. E Amar e Ser Amado também está em PDF. Porque se você não aprende a se amar, não tem harmonia. O amor que você tem que sentir por você mesmo, a piedade, o carinho, tudo começa em você. Você aprende a ser harmonioso na vida quando você aprende todos esses pequenos passos em direção a você mesmo. Mas essas dicas, esse Aprenda a Viver o Agora da Monja Coen é muito legal, vocês vão gostar muito. Você tem, Rose? Tem. Janete, a Paula pediu as dicas e você, uma meditadora, praticante de yoga, traz um pouquinho, né, do que é um respirar consciente como uma grande e maravilhosa dica para viver em harmonia. Pois é, porque na realidade, assim, a gente não respira somente para viver, né? Porque quando a gente respira para viver, está no automático. E quando você senta, alonga a tua coluna e respira, você está respirando a força da vida, né? No yoga nós temos até um exercício que chama Yoga Nidra, o sono consciente, onde você de fato solta os braços, as pernas, solta o corpo e observa a respiração inicialmente. O ar entrar e o ar sair do teu corpo. O ar entrar e o ar sair do teu corpo. Não no automático, somente para você não morrer. Mas assim, o consciente, o estar consciente do aqui e agora, corpo e mente juntos. Essa dica é que quem está aqui já faz isso. Amplie. Somente isso. Se você está aqui escutando, é porque você já faz. Amplia. Gratidão, Janete. Bom, além sobre os livros, né? Para mim é um tratado, o livro do Pierre, né? A Arte de Viver a Vida, nossa base, né? Dentro da Unipaz. Mas eu trago também, porque eu trouxe a fala do Jean-Yves sobre a escada do amor, sobre, né, essa maturidade no amor que é tão importante. Então, eu vou trazer aqui, o livro é O Essencial no Amor, da Catherine Benside e o Jean-Yves Leloup, porque ele vai trazer isto para a gente olhar, né? A harmonia é uma qualidade de amor, isso é fantástico. O serviço é uma qualidade de amor, né? E ele traz essa escalada, né? Daquele amor mais, aquele amor de fome, aquele amor de consumo, até esse amor, né? Esse caminho que a gente vai percorrendo até chegar, por exemplo, nesse amor de harmonia, nesse amor de serviço e nesse amor ágape, né? Que é talvez a nossa natureza última, nossa natureza essencial, né? Então fica essa dica. A gente não passou por aqui, mas tem no trabalho do Pierre, né, sobre a arte de viver em harmonia, ele traz, né, o casal, ele traz muito da harmonia no casal, né? Então, a sugestão da leitura desse capítulo do livro, e tem um outro livro muito lindo chamado A Sagrada Loucura dos Casais, da Poli Salomon.
Lindo, é muito lindo, é poético, né? Então, são livros que falam do amor. Então, é o amor, né, gente? Ao final de tudo, o que nos perpassa e nos torna pacíficos, conscientes, plenos, harmônicos, é o amor. Gratidão, lindas minhas. Muito bom. Tá pelo convite, Paulinha. Também tenho 2 dicas aqui. Uma é o livro do Pierre, A Arte de Viver em Paz, que também está em PDF, está fácil acesso para quem quiser. E o outro livro é o de comunicação não violenta, porque por mais que, claro, ele é uma boa ferramenta para lidar com o outro também, quando eu tive acesso ao livro, eu entendi também como uma boa ferramenta para o eu comigo mesmo, porque ali eu tenho vários sinais do que não está legal para mim, né? Antes de chegar no outro, de alguma forma. Então, essa é a minha dica. Então, o livro de comunicação não violenta, CNV. E aí, essas dicas, porque algumas pessoas vão falar, mas não deu tempo de eu escrever. A gente vai colocar aqui nos comentários da live, para quem quiser procurar depois com calma, não perder uma dica ou outra. Então, a gente vai colocar para facilitar. E aqui a gente já recebeu várias obrigadas, chuva de corações, tinha corações aqui o tempo inteiro, que vocês não estavam vendo, eu que estava acompanhando. A Ana Maria Laraia, gratidão pela live, esse tema é tão oportuno. Rose e Janete, que contribuição de vocês nos trazem, obrigada, parabéns. A Cláudia Mamude, gratidão, Rose e Janete, pelo lindo momento de harmonia. Várias palmas, corações, beijos. Que linda. Foi muito bom estar acompanhando aqui, só que essa parte só eu que fui vendo, aí vou falando para vocês. Então, mas eu queria agradecer, eu fiquei muito feliz de estar com vocês hoje aqui, né? Escutar de vocês um pouco mais sobre a harmonia, que ela também está ligada, assim, para mim ficou bastante dessa live, que a harmonia ela está bastante ligada também a gente estar em plenitude, né? Com quem a gente é. Então, viver essa presença no cotidiano vai estar mais fácil, estar ligado com a minha harmonia e ver se eu tô ou não tô, né? Se eu tô precisando voltar para Paula ou não, se eu tô precisando chamar a Paula. E então eu posso até arriscar dizer que é cuidar um pouco mais da nossa própria caminhada, para estar presente com a gente mesmo, estar presente com o outro, estar presente com a natureza. Então, para mim ficou isso bastante latente, assim. Daria para ter outra live só para a gente falar do capítulo que a Rose citou, que é sobre relacionamentos, principalmente relacionamento com casais, né? Casais evolutivos. Aí o Pierre aborda vários temas na arte de viver em harmonia. Daria para ter outra live de 3 horas, pelo menos, para a gente falar sobre especificamente sobre essas relações. Então é isso, meninas. Muito obrigada. A gente está muito Gratidão feliz. pelo convite, um abraço a todos vocês que estão aí ainda ouvindo. Gratidão, Rose, da gente estar nesse caminho juntas, Paulinha, e até breve. Também quero deixar minha gratidão. E, Paulo, estou entendendo que nós não fomos para o capítulo porque o ponto de partida é o indivíduo, é essa paz comigo. Então, eu sinto que nós ficamos aqui, né, cuidando disto. Nós juntas e junto com todas as pessoas que estão aqui. É um privilégio para você estar vendo todos, não é, Paula? E nós estamos vendo com outros olhos, né? Nessa vibração que chega aqui para a gente. Então, imensa gratidão, Janete. Que honra, meu Deus, estar aqui com você, Paula, e estar aqui com a pequena que está aí, com a Paula junto conosco. A Janete disse no começo, estamos em 4, né? Porque tem alguém aí, né, Paula? Sim. Já vindo para um ventre, né, que escolheu estar em harmonia com a vida. Isso é muito belo. Te agradeço por isso, agradeço vocês todas e agradeço a vida por esse enorme presente. Namastê, um beijo. Namastê. Obrigada, meninas, e obrigada às pessoas que participaram, as meninas aqui que mandaram beijos, abraços, e que em breve teremos novas lives e a gente espera vocês também,
Tá bom? Obrigada.